Abelha. As abelhas são insetos gregários que geralmente vivem em colônias. Este animal tem as seguintes classificações biológicas: reino, Animalia, porta, Artrópodes. Categoria: insetos. Ordem: Hymenopterus. Família: Apidae. Tipo: Apei. Estima-se que existam mais de 20.000 espécies de abelhas no mundo, sendo cerca de 300 espécies encontradas somente no Brasil. A Apis mellifera é a espécie mais conhecida devido à sua importância econômica para a produção de mel. Características fisiológicas das abelhas. As abelhas são invertebrados, e o corpo das abelhas é dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. A cabeça está localizada nos órgãos sensoriais e nas glândulas mandibulares. As antenas são essenciais porque podem ouvir, cheirar e tocar. Através do cheiro, as abelhas podem identificar inimigos, acasalar e cheirar flores. A visão consiste em 3 olhos monoculares na frente da cabeça e 2 olhos compostos na lateral da cabeça. A glândula mandibular dissolve a cera e auxilia no processamento da geleia real. No peito estão localizados os órgãos motores. Eles têm 3 pares de pernas e 2 pares de asas. O abdômen tem sacos de mel, estômago, intestinos e traqueia. Entre o peito e o abdômen, há uma cintura fina que os conecta. Quando as abelhas têm ferrões, eles estão localizados no final do abdômen. Drones não têm ferrão. Sociedade das abelhas, trabalhadores, abelhas rainhas e drones. As abelhas são insetos voadores que podem viver em grupos ou sozinhos. Uma colônia consiste em abelhas sociais, que são abelhas operárias, abelhas rainhas e zangões. As abelhas solitárias vivem apenas com seus filhotes. As abelhas operárias são as mais numerosas nas colônias e variam em tamanho de 9 a 18 milímetros. Caracterizam-se pela presença de estruturas esféricas em forma de cestos, onde transportam pólen, resina ou argila. São responsáveis pela manutenção da colmeia, defesa, cuidados com os filhotes, limpeza do ninho e alimentação dos membros da colônia. A abelha rainha tem função reprodutiva e tem cerca de 18 a 20 milímetros de comprimento. Eles são capazes de colocar milhares de ovos por dia. Os drones, por outro lado, são machos reprodutores, produzidos por partenogênese de ovos não fertilizados. Criação de abelhas. A partenogênese é o processo reprodutivo realizado pelas abelhas para produzir descendentes. Nesta situação reprodutiva particular, os ovos produzidos pelas abelhas fêmeas podem ou não ser fertilizados pelos machos. Essa fertilização determina o sexo das abelhas produzidas pela maioria das espécies. Quando não fertilizado, o embrião se desenvolve no óvulo e fornece apenas material genético da mãe, resultando em um macho haploide, o zangão. À medida que os ovos são fertilizados, surgem abelhas operárias e abelhas rainhas. Polinização. Na natureza, as abelhas são polinizadoras para a polinização, processo reprodutivo que garante a produção de frutos e sementes nas plantas. A polinização cruzada é quando as abelhas transferem o pólen da parte masculina da flor, as anteras, para a parte feminina, o estigma, conhecida como polinização por insetos. Existem vários outros polinizadores, como pássaros e morcegos. No entanto, estima-se que 40% dos polinizadores do mundo sejam abelhas. Essa situação aponta para o risco de extinção das abelhas, uma ameaça à biodiversidade e ao homem. As abelhas transportam o pólen. Com isso, garantem o desenvolvimento e reprodução das espécies, o equilíbrio do ecossistema e até a produção de alimentos. As abelhas podem ser especialistas ou generalistas. As abelhas especialistas visitam flores de espécies específicas, mantendo uma estreita relação com estas. Enquanto isso, as abelhas generalistas visitam flores de muitas espécies e utilizam diversas fontes de alimento. Abelhas brasileiras. As abelhas nativas do Brasil são chamadas de indígenas sem ferrão, pois possuem o ferrão atrofiado. Assim, não possuem a capacidade de ferroar. Elas fazem parte do grupo dos meliponíneos. Essas abelhas habitam as regiões tropicais. São exemplos de abelhas brasileiras: uruçu, jataí, mandaçaia, tubi, abelha cachorro, asa branca, sanharol, abelha mosquito, entre outras. Operatim System pesquisadores estimam que a polinização de 40% a 90% das árvores nativas brasileiras deve-se às abelhas nativas sem ferrão. Porém, no Brasil também é possível encontrar abelhas exóticas, ou seja, originárias de outras regiões. Um exemplo de abelha exótica é o Apis mellifera, de origem europeia e domesticada para a produção de mel. Também podemos encontrar abelhas africanizadas produzidas pelo cruzamento de abelhas africanas e europeias. Fatos sobre as abelhas.
Até 1840, o Brasil tinha apenas abelhas nativas. Com a colonização da Europa, foram introduzidas as abelhas exóticas. Picadas de abelha podem causar alergias. Em alguns casos pode até ser fatal. Algumas espécies de abelhas podem atingir uma distância de voo de 600 a 2.400 metros. A apicultura é a reprodução das abelhas sem ferrão. A apicultura é a reprodução das abelhas. 3 de outubro é o Dia Nacional das Abelhas.